Hoje quero começar nosso programa dizendo que não se aparta da presença de Deus por el pecado que cometiste, que praticaste. Simplesmente arrepende-te de todo tu coração. Pídele ao Senhor que te perdone qualquer pecado que hayas cometido. Solo não te alejes dele, pero pide perdão, que ele te perdone. Muito buenos dias. Deus bendiga sua vida, seu hogar, seu matrimônio e sua família. Sejam todos muito bendecidos por nosso Senhor Jesus Cristo em esse precioso dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa, Palavra Viva e Eficaz. Lhe saluda desde Durão, província de Guaias, sua amiga, sua irmã em Cristo, a missioneira Márcia. Quero hoje compartilhar uma palavra que o Senhor me falou esta manhã. Quero que tome suas Bíblias comigo e vayam ao livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 33 e 34, sim? E depois nós outros vamos em Mateus, capítulo 23, no versículo 3 e 5. Bueno, vamos estar lendo primeiramente no livro de Lucas, no capítulo 22 e no versículo 33. Bueno, vamos estar lendo no nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Nos diz assim a sua palavra. Ele lhe dijo, Senhor, dispuesto estou a ir contigo, não solo a la cárcel, sino também a la muerte. E ele lhe dijo, Pedro, te digo que o gallo não cantará hoje antes que tu me negues 3 vezes que me conheces. 54, no mesmo capítulo do livro de Lucas 22. Agora os versículos 54. E prendendo-lhe, lhe levaram e lhe conduziram à casa do sumo sacerdote. E Pedro lhe seguia de lejos, e havendo eles encendido fogo em meio do pátio, se sentaram ao redor. E Pedro lhe sentou também entre eles. Pero uma criada, ao ver-lhe sentado ao fogo, se fijou em ele, e disse, também este estava com ele. Pero ele lhe negou, dizendo, mulher, não o conosco. Um pouco depois, vendo-lhe outro, disse, tu também eres de ellos. E Pedro disse, hombre, não sou. Como uma hora depois, outro afirmava, dizendo, verdadeiramente também este estava com ele, porque és Galileu. E Pedro disse, hombre, não sei o que dizes. E em seguida, mientras ele todavia hablava, el gallo cantou. Então, volto el Senhor, mirou a Pedro, e Pedro se acordou de la palavra do Senhor, que lhe havia dito, antes que o gallo cante, me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo fora, chorou amargamente. Vamos estar agora passando para Mateus 27, 3 e 5. Então, Judas, el que se lhe havia entregado, vendo que era condenado, devolveu arrependido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes e a los ancianos, dizendo, eu he pecado entregando sangue inocente. Mas eles disseram, que nos importa a nós outros? Allá tu, aí arrojando las piezas de plata em el templo, saiu e foi e se ahorcou. Hoje vamos falar de 2 discípulos que caminharam com Jesus, que foram discipulados por Jesus e que podem ver os milagres que Jesus realizou na vida de muitas pessoas, pero com diferentes atitudes. Ambos enfrentam circunstâncias relacionadas a Cristo. Quem ha sido em tu caminho?
quem ha sido em tu caminho, tu caminhar com Jesus? Quem ha sido em tu caminhar com Jesus? Ha sido Judas Iscariote ou Pedro? Pedro ou Judas Iscariote? Hoje vemos mais a Judas Iscariote que a Pedro. Hoje não quero falar de la traição de Judas Iscariote. Não, não quero. Quero falar de atitudes, eleições, como queiras chamá-lo. Vou a dizer duas atitudes de dois homens que conheceram e caminharam com Jesus. Judas Iscariote, quando vendeu a Jesus, foi tras de lo que mais lhe convenia, lo que mais seria melhor em sua visão, o poder de decisão e o livre arbítrio. Não? Para Judas Iscariote, foi muito mais fácil volver a buscar a los hombres que lhe pagaram as 30 peças de plata, arrependido delante daqueles homens, que volver a los pés de Jesus, mirar-lo a los olhos e pedir-lhe perdão. Lhe resultou muito mais fácil enfrentar-se a los hombres que pagaram para arrestar a Jesus, que volver pronto, arrependido, a los braços de Jesus. Por isso, a palavra de Jesus nos dijo que não devemos temer a los que matam o corpo, mas que devemos temer ao que tem o poder de echar sua alma em el fuego ao inferno. Há muitas coisas em las que podemos pensar ou deduzir porque isso que Judas Iscariote regressar a los hombres que lhe pagaram para entregar a Jesus, em lugar de regressar a Jesus. Deduzimos que foi o orgulho, a soberba, lhe impediu volver à presença de Jesus. Ou também poderia estar avergonçado ou temeroso de como reacionariam os discípulos a seu regresso. Se iam a dizer algo, se iam a juzgar, nada ele sabe, porque a Bíblia não lo relata. Estou aqui para dizer-te-lo a ti que has pecado contra Deus, a ti que te deixaste levar por la magia, por los encantos deste mundo, a ti que foste infiel com Jesus. Quero dizer-te, Jesus, que todavia está em um mesmo lugar, desde o dia que o vendiste, por esse juego, por essa bebida alcoólica, por esta droga, por esses malos amigos, por esse adultério, por la fornicação, por esse site de pornografia. Escucha o que eu vou a dizer esta manhã, tarde, noite, eu não sei quando vais a mirar e escuchar esta mensagem. Jesus te está esperando. Jesus está em um mesmo lugar quanto te foste vendê-lo. Está esperando que volvas. Está esperando que volvas a casa. Não hagas como Judas Iscariote. Judas, em vez de volver por o mesmo caminho que havia equivocado e se humilhar ante Jesus e pedir perdão por tu pecado, não é isso. Preferiu buscar a los hombres que pagou para entregar a Jesus e tirar as 30 peças de plata a los pés. Aqueles homens deu que se tirar a los pés de Jesus e lhe pedir perdão. Isso provavelmente foi muito difícil para Judas, que enfrentar a todos em esse momento e assumir as consequências de demonstrar que realmente lo havia lamentado arrependido. Lhe resultou mais fácil distanciar-se mais da presença de Jesus que cair de rodillas a los pés de Jesus. Hoje estou aqui para dizer-lhes quienes has fallado, quienes han pecado contra Jesus. Não se distancia dele, regressa o caminho antes e arrodilla-te ante ele que morreu em la cruz por ti, foi Jesus. Talvez hajas
encontrado uma grande barreira que cruzar. A barreira do orgulho, da soberba, da arrogância, ou quem sabe a vergonha ou o medo de volver pensando que dirá a igreja de ti. A igreja, amada irmã, amado irmão, não está aqui para juzgar-te. Não está, não é o nosso papel. Nosso papel é acorrer-los de novo, abraçar-los e alegrar-nos com o regresso de um filho, de uma hija que se perdeu e que hoje ha volto a la casa de seu padre e há festa no cielo por sua alma, por sua vida, por seu regresso. Judas preferiu 1000 vezes alejar-se da presença de Deus e acabar com sua vida, que humilhar-te ante a presença de Deus. E não importa o que digam os religiosos sobre tu arrependimento genuíno. Os religiosos não derramou su sangue por ti, mas Jesus sim. Esta foi a atitude de Judas Iscariote, diferente a atitude de Pedro. Quando Jesus lhe disse a Pedro que antes de que o galho cante 3 vezes, lhe negaria. Pedro se golpeou em o peito e disse: eu não, Senhor. Irei contigo donde queira que vayas, e irei à morte se é necessário. Irei contigo. Que equivocado estava Pedro. Pedro aún não havia chegado ao entendimento de que quem lhe falava era o que escudrinha el alma, escudrinha el coração. Quem nos conhece por dentro e por fora. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus queria mostrar-lhe a Pedro que hablar é uma coisa, em la prática já veremos, e logo tienes que provar agora em la prática se lo negaria ou não, porque hablar é uma coisa, se vem la persecução, isto, estou listo, por isto, pero se llega la persecução do evangelho, morirá por Jesus ou lo negará. Hablar, isto é uma coisa. Agora, pongamos-los em prática, e isto foi o que passou em teoria com Pedro, que havia dito que ia à morte com Jesus, pero quando chegou o momento de viver na prática, lo negou 3 vezes. Pero quando Pedro negou as 3 vezes e o galho cantou, como dijo Jesus, Pedro chorou amargamente, porque se acordou de lo que Jesus havia dito, e se arrependeu de todo o coração delante do Senhor. A atitude de Pedro foi acercar-se aos pés de Jesus. Quero dizer-lhes que hagam como Pedro. Tomem como exemplo a atitude de Pedro, humilhar-se ante Jesus. Regressa aos pés de Jesus. Pede-lhe perdão a Jesus. Acércate a Jesus. Pedro nem sequer queria saber o que os demais discípulos iam a dizer dele. O que Pedro queria era volver a Jesus rapidamente. Pedro reconheceu que havia pensado erroneamente, que cumpriria sua palavra em teoria, pero não aguentou, não sustentou. Por isso Jesus disse em sua palavra: tu, hermanito, hermanita, que estás de pé, tem cuidado para que não caias. Não aplaudas ao que caiu. Não te alegres se não tem compaixão. Ore por eles, ajuda-los a levantar-se de novo. Lo que tiene sido Pedro e Judas. Aqui nos quedamos. Que Deus bendiga cada de vocês. Que se recordam, aleja-se da presença de Deus, acerca-se da presença de Deus. Alejar-se da presença de Deus não é boa opção, é decisão. Porque a melhor decisão é acercar-se ao Senhor. E não se faça sem antes subscrever em nosso canal, ativar a campanita de notificação e deixar um me gusta. Comparte esse vídeo para que mais pessoas possam ser bendecidas com esta palavra. Bendiciones. Tchau.